Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos iniciando o nosso The Jovem. Olá, boa tarde. Rafaela, boa tarde, doutor Ian. Estou aguardando a nossa convidada entrar. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Vou fixar o comentário. Boa tarde, Vanessa. Agora eu vou fixar esse comentário. A nossa convidada já chegou. Ai, agora deu certo. Boa tarde, doutora Renata. Já vou te chamar aqui. Estão esperando você aceitar. Boa tarde, Maria. Olá. Oi, linda! Maravilhosa! Eu nem sei como tá a imagem, porque eu dei uma improvisadinha aqui, mas dá pra Tá, mim. ó. Tô te ouvindo super bem. Tá bem? Eu esqueci do fone. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Ótimo. Doutora. Gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso The Jovem. Boa tarde, Luciano. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso The Jovem, esse evento online, gratuito, que estamos trazendo, né, vários convidados, especialistas nas suas respectivas áreas. E hoje estamos com prática em direito previdenciário com a doutora Renata Sintra. Ela vai estar se apresentando para nós. Oi, gente, boa noite, né? Que já tá horas, já tá boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, Bianca, o convite, né? Por ter confiado em mim. Confesso que hoje é a minha primeira live, então a gente sempre fica um pouquinho mais ansioso, né? Mas eu espero poder contribuir com vocês, com aquilo que eu tenho de conhecimento, poder ajudar, dar algumas dicas bacanas que eu sei que é muito difícil para quem está começando a advogar. E, então, assim, eu penei bastante e se a gente tem essa oportunidade de ouvir outras pessoas, facilita demais. Então, bom, meu nome é Renata, né? Eu sou advogada desde 2012. Mas eu não comecei atuando no direito previdenciário, né? Eu atuava com direito bancário, inclusive a live de ontem foi sobre isso, né? Antes de ontem, Antes de foi ontem, foi com o João, doutor com o João. Dr. João, isso, eu Isso. tô perdida. Mas eu iniciei, né, atuando, eu estagiei no escritório há muitos anos, né? 3 anos e meio na área de direito bancário, então assim, a minha experiência era naquela matéria, né? E ali eu segui, continuei no direito bancário, mas eu confesso assim que não era uma área que me chamava tanta atenção, assim, eu fazia mais por já ter experiência e assim, porque a gente forma, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar a conta, né? Então a gente vai indo no que tá dando certo, né? Eu tinha uma Isso. experiência de estágio, então atuei bastante tempo, demorei um tempo para conseguir me desligar do direito bancário, mas mais ou menos em 2015 eu decidi fazer uma pós-graduação, já tinha feito um curso em 2013 em direito previdenciário. Em 2015 eu comecei a fazer uma especialização, fiz essa especialização, comecei a atuar um pouquinho no direito previdenciário,
mas ainda não era assim algo que tinha me chamado muita atenção, né? Assim, eu me chamou, mas eu não conseguia me desligar do bancário, porque a gente tem uma Uhum. para os jovens advogados que já estão aí nos assistindo, né? Sabe, a maioria sabe que é um caminho muito difícil, né? Então a gente vai muito pelo financeiro também, né? Então eu me prendi Sim, ao financeiro e eu penso, né, que na advocacia a gente, é muito difícil você fazer várias áreas, ser clínico geral, sim. né? Então eu acabava indo mais para o bancário por questão já de ter um nome na área, de já ser conhecida, de ter uma clientela. E aí foi indo, fui pegando algumas ações, fui indo e continuava com o direito bancário. Só que aí eu resolvi que não dava mais, né? Não estava feliz, eu vivia muito estressada, né? Meu marido deve estar me acompanhando aí, porque eu assim, eu já não estava assim, me encontrando naquilo. Então eu precisava buscar algo que me fizesse feliz, assim, tudo, né? E Sim. então eu resolvi focar mais no previdenciário e resolvi falar não. Falei, não, não vou fazer. E chegava o cliente e com dor no coração, muitas vezes eu tinha dó, porque o cliente estava desesperado. Acho que o doutor João deve ter comentado sobre isso, é bem complicado. Uhum. E a gente É, ficando com o coração na mão, né? De deixar o. sim. Mas eu tive que tomar essa decisão. Por mais difícil que foi uma fase de transição, porque aí a gente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, sobre cobrança no previdenciário. Mas enfim, entrei, Uhum. e aí eu acho que há uns 4 anos, mais ou menos, eu tô assim, bem atuante no previdenciário, né? Então, assim, hoje eu só atuo em direito previdenciário, eu tenho algumas causas de consumidor, mas eu escolhi assim o previdenciário assim por amor, né? Eu falo que Sim. me apaixonei. Que ótimo. E como seria assim, algumas dicas para quem está iniciando nessa carreira, que você tanto se apaixonou, por alguém assim, ah, eu também estou apaixonada por essa área e quer começar, dê dicas para nós. Então, olha, a primeira dica, assim, eu acho que principal desde o início, assim, eu acho que o previdenciário, primeiro de tudo, o atendimento do cliente, eu acho que a parte principal é o atendimento ao cliente. Porque aí Hum, você vai ter que filtrar todas as informações possíveis do cliente, da vida contributiva toda do cliente. Então, o que eu dou de dica no atendimento é fazer uma ficha bem feita de atendimento, porque às vezes a gente pensa assim, ah, não dá trabalho, fica. Gente, é muito importante a ficha, porque ali você vai descobrir coisas que o cliente nem se lembra. Contribuição, trabalho em atividade rural que ele exerceu no início da sua vida contributiva, que ele nem vai lembrar. Então, assim, a ficha uhum, do norte, e não tanto para você ter um caminho de como, o que perguntar às vezes, mas também para você ter ali tudo para na hora de você fazer análise, você conseguir buscar todo o tempo possível do cliente, para não ficar nada de fora. Agora, com a reforma, a gente precisa correr atrás do máximo de tempo possível para poder aposentar, né? Então, a ficha uhum, é bacana. O que eu dou também de dica no atendimento, assim, que é importante é sempre fazer o contrato, isso aí é básico, né? Acho que vai amanhã é, o colega vai falar sobre precificação, deve isso, falar sobre isso, mas isso é basilar, né? Ter contrato, porque, né? Outra coisa que é importante, quando você vai pegar uma documentação do cliente, você tem que pegar um recibo de que você recebeu esses documentos, de entrega, de devolução, de carteira de trabalho, porque assim, a gente está lidando com clientes, às vezes assim, de mais idade, não se recorda que deixou o documento com você, e às vezes a gente fala que você entregou o documento e o cliente fala assim, não, mas não, doutor, eu não peguei esse documento. Então aí você, né, pode ter um problema maior. Então, assim, sempre documentar tudo com o cliente, né? Essa questão de pegar o termo, né, de entrega e devolução de documento, procuração específica, né, para representar no INSS. É bacana também se você for fazer a fase administrativa, fazer o próprio modelo do INSS, pegar a procuração, que eles têm um modelo no site do INSS também para utilizar. Eu não sei se eu tô hum.
rápido, mas qualquer coisa pessoal aí, eu não tô conseguindo ler, mas o pessoal atenção aí, né? Tá ótimo, a gente tá conseguindo acompanhar. Bacana que a gente quer dar, né? E às vezes eu posso falando um pouquinho rápido, né? Mas, assim, procuração para quando é uma pessoa analfabeta, que você tem a opção de que você tem que ir fazer no cartório, uma procuração pública, ou você pode fazer ao roubo. Tem agências que não aceitam, então, assim, depende muito da agência. Essas questões, eu até fiz uma lista aqui para não esquecer. Uhum, Outra coisa assim que eu acho muito importante também, quando você vai analisar, depois que você pegou toda a documentação do cliente, é importante que você analise o CNIS do cliente, que é o extrato de contribuição previdenciária do cliente, você analisar com a carteira, fazer a conferência, porque normalmente aquelas informações que estão no INSS às vezes não bate com o que está ali. Por isso que é importante você ter a ficha para você saber se aquilo que está lá, se está tudo certo, entendeu? Então, assim, é importante você fazer uma análise geral. Então, assim, você tem que buscar informações de tudo para fazer essa análise, né? entendi. Na parte administrativa que você falou, como que é realizada essa cobrança, assim? Você fala assim, olha, a gente vai tentar entrar, mas a gente sabe que não vai dar certo, mas tem que fazer. Porque senão fica... Como que você explica e cobra esse início? Funciona. No processo previdenciário, a gente precisa obrigatoriamente passar pela esfera administrativa. A gente não tem como pular, né? Uhum, Precisa entrar com o processo administrativo. A partir daquele processo, se houver um indeferimento ali administrativo, você ainda pode ir para a junta de recursos no próprio INSS, ou você pode ir para a esfera judicial. Mas é importante que você passe pela esfera administrativa. Então, assim, quando você vai olhar o caso do cliente, você tem que saber se ele já não fez outros pedidos, se você não pode aprovar aquele pedido que ele já fez, que foi indefinido. Tem que ver se compensa também utilizar aquele processo administrativo. Às vezes o cliente não juntou documentos essenciais, aí você não consegue fazer muita coisa com aquele processo, que às vezes compensa você entrar novamente. Tem que analisar. Mas assim, você falou sobre a questão da cobrança, né? isso. Como que a gente faz? Normalmente, o que eu combino com o cliente? Se eu vou atuar desde a esfera administrativa, passo um valor da esfera administrativa e já passo da judicial também. Ou então, se ele quer falar, só quero fazer administrativa, se não der certo, eu não vou fazer com você, que é muito difícil. Ele já te procura ali. Normalmente, o cliente já vem quando tá tudo errado, né? Quando ele foi lá, agendou. Porque, assim, infelizmente, o INSS ele não orienta esses segurados, né? O dever do INSS era conceder o melhor benefício, era orientar essas pessoas, só que ele não orienta. Então, assim, a pessoa que estuda já tem dificuldade, né? Isso. Que nunca ouviu falar de direito previdenciário, né? Só quer aposentar logo e pronto, né? Então, assim, o que acontece? No contrato, você estipula já um valor. Normalmente, assim, a maioria dos contratos, assim, que eu vejo, né? É cobrança. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, você faz. Pegando a live aqui para dar ibope. Voltando ao contrato. Então, assim, normalmente a gente cobra no êxito. Algumas a gente já cobra. Por exemplo, você vai fazer só um recurso administrativo, ou você quer ali, o cliente quer que você faça, e você vê que ali não tem chance de você conseguir no recurso administrativo, porque tem certas coisas que o recurso administrativo é muito melhor do que a ação judicial. Mas tem, por exemplo, benefício por incapacidade, que a gente não consegue é muito difícil reverter no recurso administrativo, ainda mais quando é uma questão da incapacidade, que o médico não reconhece a incapacidade. Então, às vezes, nem compensa, tipo, você recorrer. Então, mas o cliente quer, não, doutor, eu quero recorrer administrativo. Aí você cobra um valor dele, né? Boa tarde, doutor João. Doutor João. Boa tarde.
boa noite, né? Boa noite, eu tô com tarde na cabeça. Boa noite. Gente, um beijo para todo mundo aí, minhas amigas. É, obrigada, gente, pela participação. Muito Manda obrigada. coraçãozinho e aviãozinho. Ó, Como que é o esquema? Manda um aviãozinho. e o coraçãozinho. Coisa legal, viu? Eu vou tentar resumir, mas vai ser um bom dia. Uhum. Bom dia. Horários, doutora Bianca. A gente tem que, normalmente, assim, você pode cobrar uma entrada, né? Depende muito, assim. Hoje em dia se prega muito assim, cobra, tem que cobrar a entrada. Gente, eu sei que a realidade é diferente. No começo, Uhum. se você cobrar algumas coisas, você já cobrar entrada do cliente. Se o cliente, para começar, o benefício, a pessoa vem, ela já está ali necessitando. Às vezes está Sim. fome. Aí você vai, a pessoa não tem o dinheiro nem para comer. Como que você vai cobrar um valor lá alto do cliente? Não tem como. A gente cobra É. sobre o retroativo, né? Que são os meses que vão decorrendo ali, desde a data que Sim. ele pediu, e cobra Uhum. elas, né? Então, assim, tudo depende do tipo de benefício. Se é um auxílio-doença, se é uma Hum. aposentadoria. Então, normalmente a gente cobra uma porcentagem. Eu, né, por exemplo, né, cobro uma porcentagem e salários de benefícios. Aí vai de acordo com a dificuldade do processo, né? Por exemplo, uma Uhum. especial é muito mais trabalhosa. Não tem como você cobrar igual uma aposentadoria por idade. Uhum. Só que, assim, o correto é a gente seguir o que a tabela fala lá. Tem Uhum. a tabela fala lá sobre a cobrança, o máximo que você pode cobrar ali, né? Também para não, como fala, não, esqueci a palavra, tipo assim, não extorquir o cliente também, né? Porque É. Senão não compensa ficar tão oneroso, né, que o cliente nem dá conta, né? você também, Realmente. E é você, muito bom você falar isso, porque senão assim a gente olha para a tabela e fala, não, vou cobrar o teto da tabela. Tá, mas e aí? Mas o cliente não tem condições. Aí você já está explicando a prática, que algumas vezes vai acontecer mesmo. você tem que cobrar um valor justo, é claro que hoje Isso, estuda muito, né? Todo dia tá estudando, aí cursos são caros, então a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Mas também. em algumas questões, eu sou a favor e cobro, por exemplo, contagem de tempo. O cliente, você já vê que o cliente ainda falta muito tempo. O cliente quer que você faça a contagem de tempo de contribuição. Dá muito trabalho. É uma coisa que você perde mais de um dia para fazer. Então, como que você não vai cobrar do cliente, entendeu? Por aquele serviço, sendo que o cliente às vezes ainda falta tipo 5 anos para se aposentar. Você nem sabe se ele vai fazer com você, né? Assim, Uhum. então, é um serviço que não dá para você não cobrar. Tem coisas que você pode, análise, algumas. Tem coisas que tem que ser cobrado, né? E é interessante você falar isso porque eu lembrei agora do planejamento, né, previdenciário, que nesse caso, assim, que falta muito tempo, você fala, olha, vou indicar você fazer um planejamento, que aí dá uma opção, né? E aí Exato, você ganha. exatamente. Eu até tinha, a gente até nos pontos aqui que a gente anotou, a gente até falou do planejamento. Uhum. Mas é muito importante. O planejamento previdenciário, ele hoje, né, com a reforma da Previdência, ele é de suma importância. Se as pessoas soubessem tanto que é bom a pessoa se planejar ali para o futuro, para ver o quanto ela vai poder se aposentar, tentar se organizar ali, deixar tudo certinho, seria o melhor. Claro que é um trabalho um pouco mais caro, porque ele é mais difícil ainda. Então, assim, mas assim, é um investimento, eu falo para nós que somos novos, jovens ainda, advogados e para toda a população, quem tiver a oportunidade de pagar, porque eu sei que não é todo mundo que tem condição de pagar um serviço, né? Mas Verdade. para a tua vida toda também, você tem que ter Uhum. atenção nisso, né? Então a gente indica Isso. hoje bastante o planejamento previdenciário, que aí você planeja a sua aposentadoria, né? Esse é um Sim. serviço também que não tem como não cobrar, porque Isso. pegar ali para o cliente já de imediato. Então, esse é o tempo, é a hora, né? Enfim. Isso. Isso. E sobre o meu INSS, o que é esse meu INSS?
lá na fase administrativa, que eu estava comentando com vocês, né? Depois que atendeu o cliente, operação assinada, contrato, belezinha lá, né? Já vai entrar com o pedido, vamos supor que o cliente te contratou para você entrar desde o começo, né? Ele não fez nada ainda. A gente tem o meu INSS que tem as informações do cliente. Lá você pode agendar pedido de aposentadoria, vários pedidos, tirar histórico de pagamento, cópia de processo. Ali é uma ferramenta completa. Agora, com a pandemia, ela ficou mais completa ainda. Tem bastante coisa que você faz por ali. Antes, se eu não me engano, até 2018, 19, não, 2018, ainda a gente tinha que, muitos benefícios a gente tinha que levar lá, eles digitalizavam e lançavam. Então, agora não, você faz tudo por ali, como se fosse ali tem toda a vida do cliente, aquele sistema ali tem toda a vida contributiva do cliente ali, você tira por ali, você faz por ali, você pede ali, então facilitou bastante. Inclusive, a gente tem o acordo de cooperação técnica, que está para ser assinado aqui, né? Eu participo da Comissão de Direito Previdenciário, e aí, pelo que eu ouvi o pessoal falando ali, recente, está para assinatura, esse acordo, vou tentar simplificar, é como se fosse um PJE para os advogados, né, que estão aqui, um PJE do INSS, uma coisa assim, porque ali o advogado que vai acessar com o seu certificado, você que vai entrar e fazer um requerimento por ali. No meu INSS, você entra na senha do cliente, entendeu? Você junta tudo, mas é no nome do cliente. Então, a gente é muito limitado de fazer algumas coisas, não dá. E nesse acordo, ele vai, eu acredito, assim, que vai ajudar muita gente, assim, vai facilitar, vai ficar mais fácil para nós advogados, vai facilitar. Em todos, no Brasil, acho que se eu não me engano, todos os estados já foram assinados. É só o nosso que ainda não foi assinado, porque eles estavam alterando umas cláusulas para ficar melhor para nós advogados, umas questões de responsabilidade. E aí está assinado, graças a Deus. Nossa, que interessante. Nós sabemos, né, Renata, que o INSS tem vários benefícios, né? E assim, se a gente for ficar falando aqui de cada benefício, a gente não vai caber dentro de uma hora. Mas tem um que é mais famoso, assim, que a gente mais vê por aí, que é o LOAS, né? O benefício de prestação continuada. Você poderia dar, assim, uns insights, como que é, quem que tem o direito a esse benefício, como que funciona? Sim. Gente, coloca aí o coração aí, viu? Hoje nós estamos aqui compartilhando conteúdo. Verdade. Cadeiras à parte, mas o LOAS é o BPC, chama de LOAS porque é o nome da lei, ele ficou conhecido como o benefício de prestação continuada. Ele tem duas modalidades, assim, que é ao idoso e ao deficiente. E para se enquadrar no do idoso, a pessoa tem que ter no mínimo 65 anos ou mais, né? E também tem que ter a questão de se enquadrar na renda per capita. Ou seja, a renda familiar, ela não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. E do deficiente, também tem que ser uma deficiência que incapacite essa pessoa de exercer atividade laboral, pode ser criança, não tem problema, desde que essa deficiência ela traga uma limitação para o dia a dia, entendeu? Ela não consiga coisas normais do seu dia a dia, né? Principalmente capacidade que ela seja a longo prazo, de no mínimo 2 anos. Então, que também acumula com a questão da renda. Essa questão da renda, ela é um pouco relativizada no judiciário. No INSS, eles vão muito ao pé da letra, assim, né? O que está ali na lei existe, se você comprovar com gastos médicos, tem uma ação civil que permite, né, que você comprove ali com umas despesas médicas, despesa com fraldas, por exemplo, como no caso do deficiente, até idoso. Aí eles relevam essa questão da renda, mas no geral eles são bem restritos.
E na justiça a gente já tem uma outra visão, ele já vem de forma diferente, você junta toda a despesa, você tem que comprovar, o BPC é o quê? Você tem que comprovar que aquela pessoa precisa, ela é miserável, não é a pessoa pobre, ela tem que ser miserável, não é só ser pobre. Por Hum, diferenças, entendeu? Porque o que eles entendem? Que primeiro a obrigação é da família e depois é do governo. Então, uhum. eu tô fazendo, eu tô pedindo porque é para complementar a renda. Não, você tá Não, pedindo porque você está necessitado. preciso. Aham. É um benefício de assistência, na verdade, né? Uhum. E não é um benefício preventivo, Previdência. é um benefício, Aham. né, de assistência, de ajuda mesmo. De ajuda. Sempre conversar com o cliente e filtrar, de explicar para ele, porque às vezes assim, o cliente acha que é uma complementação e não é, porque assim a lei fala que é para ajudar essas pessoas que estão em extrema pobreza mesmo, né? Então, Uhum. assim, que a gente, eu acho que é um dos carros-chefes, né? Tem muita gente que vive em extrema pobreza, que a família não dá conta de suprir. Tem, assim, mas os requisitos principais deles são esses, assim, né? Uhum. Coisa que a gente poderia falar, mas só para vocês, assim, entenderem um apanhado geral, que tem que ter um complemento, idade e a renda, Na ou renda. e a renda. Tem que ir um ou outro, né? Uhum. Não basta ser só idoso, ele tem que ter 65 anos ou mais, porque a lei fala que é 65 anos. Ah, Não adianta falar assim, tem 60 porque o idoso está a partir de 60. Não, a lei fala que é 65. Então, é 65 ou mais, né? entendi. Teve uma pergunta aqui, Renata, sobre precificação. Peraí, deixa eu ver. Como faz para a gente precificar o benefício do BPC? Tá, para cobrar, né, do Para BPC. cobrar, isso. Normalmente, assim, eu vou falar da minha Já fazendo um link para a live de amanhã, pessoal, não percam. bastante propriedade, mas assim, eu vou falar Isso. da experiência, né? Sim. Existem pessoas, cada um cobra do seu jeito, eu não acho que um cobra mais ou menos, enfim, cada um sabe o seu valor. Eu normalmente cobro quando o cliente recebe, no êxito. Uhum. Eu cobro porcentagem do retroativo, né? Normalmente eu cobro 30% Uhum. e mais salários de benefício. Então, tipo, 3 a Uhum. 4 salários, tem gente que cobra até 5, de 3 a 4 salários até 5 salários, ou 2, não sei, depende de cada pessoa. Uhum. Benefício que a pessoa vai receber até por um longo prazo. Apesar de ele ter que 2 anos passar por uma reavaliação, ele vai receber ali, é só se realmente mudar aquelas condições, né? Que ele não vai receber. Uhum. Então, e eu cobro quando ele implanta. A partir do momento que implantou o benefício, ele vai começar a me pagar. Uhum. E o retroativo, por exemplo, se for um processo judicial, né? Aí quando sair o RPV, né? O precatório, normalmente é RPV. Aí eu cobro assim, no êxito, porque eu não sei, eu acho que eu sou meio sentimental, eu já melhorei bastante, né? É difícil porque a gente vê a situação de miserabilidade do cliente, então é difícil você querer cobrar, assim, tipo, fazer o cliente te pagar por algo que ele precisa para comer. Então, assim, é difícil você manter toda a sua estrutura para você receber. Mas depois que você tem uma clientela que vai saindo ali, vai se pagando, né? Uhum. Cobrar, eu assim, não sei como os outros cobram, né? Uhum. Ah, que legal. Bem bacana isso. É, porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, chega um idoso pra gente e fala assim, eu já tenho 65 anos, eu vi que pode, mas não tem aquela condição de miserabilidade que você acabou de falar, Muito né? que acontece muito, doutora Bianca. Até aquele post que eu fiz esses dias sobre isso. Tipo, Uhum. a aposentadoria, para a pessoa ter o direito, ela tem que ter pago, ela tem que ter como Uhum. Contribuído. se fosse um seguro de carro. Você só vai ter Uhum. cobertura se você pagar. Pagar. Do trabalhador rural, que aí é uma outra situação, né? Uhum. Não paga diretamente, né? Mas paga com a produção, enfim. Mas Uhum. aí o que acontece muito? Aparece muito no escritório e assim, me corta o coração, porque
muitas pessoas ali não tinham esse conhecimento, né? Principalmente antigamente, não tinha essa informação que a gente tem hoje, né? As pessoas são mais lá no Google e pã, já, às vezes errado, mas sei. Então, assim, Verdade. não pagavam. E aí, o que que acontece? A renda da família é uma renda boa, que supera. E aí a pessoa fala, verdade, eu quero me aposentar. Não, mas não tem como. Não é. Não é porque a gente não quer aposentar. Ah, se desse, maravilha, né? Vamos aposentar. Mas Sim, não, porque assim, ela tem que ter contribuído, né? Ela tem que ter pago. sim, Se sim. ela não pagou, não tem como assim. Não Aí tem como. se a pessoa se enquadra no LOAS, a gente vê essa opção. Senão, infelizmente, ou a pessoa começa a contribuir, ou não tem o que fazer. É. Eu até anotei aqui, não sei se, acho que vai dar tempo, que tem tanta coisa pra falar, mas que vai um ganchinho dessa questão do LOAS. Que eu acho muito bacana aí para os previdenciaristas. Quando você pede o LOAS para o cliente, defere, o cliente está recebendo o LOAS, eu sempre aconselho o cliente a pagar o INSS como contribuinte facultativo baixa renda, com a alíquota de 5%. Porque contribui como baixa renda, 5%, pelo amor de Deus. E como facultativo, que é quando ele não tem renda, né? E o que ele pode fazer? Às vezes ele tem, vamos por 10 anos de contribuição. Um exemplo. E aí, por exemplo, 5 anos ele teve direito ao LOAS, ele vai pagando, daqui 5 anos ele implementa o requisito para uma aposentadoria, né? Pensando nas regras antigas, assim, só para ficar aí ele pode converter esse benefício assistencial, né, que é o LOAS, para uma aposentadoria, porque o LOAS Ótimo. dá direito a 13º. Uhum. Muito legal, eu aconselho. Tem cliente, às vezes, que não tem nem condição de pagar, mas quem pode pagar, é bom aconselhar o cliente. Olha aí, quem já está fazendo até consultoria aqui, jurídica, né? Mas é muito bacana, já está ensinando aí o planejamento previdenciário. Já tá dando A dica já. Ótimo. porque, assim, quando a gente começa, são poucas as pessoas que nos incentivam, ajudam. Graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas que, às vezes, eu tenho dúvida e eu ligo, me ajudam, mas não é a Não realidade. é a realidade, exatamente. Doutora Renata, quando a pessoa quer assim entrar no ramo do direito previdenciário, existem leis que elas têm que ficar aqui, ó, embaixo do braço, no livro de cabeceira. E assim, eu queria que você assim falasse um pouco dessas leis, o número delas, enfim, para que sejam as mais importantes, né, para esses advogados. Assim, eu vou citar algumas leis, algumas legislações assim, que são muito importantes, mas o direito previdenciário tem que estudar muito, 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 porque sempre é uma linha do tempo, sempre vai mudando, né? A legislação vai tendo alteração, alteração, alteração. Então, sempre você tem que estar se atualizando. Na minha visão, o que eu acho que precisa estudar a Constituição, né, que fala dos artigos, né, na parte previdenciária, a Lei 8.213 de 91, que fala dos benefícios, a Lei 8.212 de 91, que fala do plano de custeio. Eu até anotei aqui a IN 77, que é de 2015, que é a instrução normativa do próprio INSS. A IN 77 importante para a fase administrativa, porque ali está tudo que o INSS entende como certo ali, para conseguir o benefício. Então, às vezes, com aquela instrução, você mata ali a sua charadinha, né? Resolve o seu caso. Então, é importante. E o decreto regulamentador, que agora foi atualizado, que é o 10.400, eu até anotei, 410, de 2020, ele é de junho. Importante, né? A gente está, enfim, e a emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência, que é a emenda 103 de 2019, que foi agora de 13 de novembro. Então, assim, na verdade, assim, eu gosto bastante, assim, professores, pessoas com quem eu me espelho bastante, já tem muitos anos na área, e assim, eles falam assim, eu ouvi até a professora Ana Júlia falando sobre isso. Gente, nós estamos no mesmo patamar agora, porque é tudo novo. Ela falou exatamente isso. Existe uma previdência
antes e agora uma nova. E assim, só esse ano saiu, sei lá quantas portarias, nem sei dizer para vocês quantas portarias que saíram. Então, assim, você tem que estar se atualizando, mas tem que ir devagar. Eu acho que a prática é tudo. Eu não sei tudo, tô aprendendo todo dia. Se eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou perguntar para alguém, ou eu faço parceria, ou as pessoas fazem parceria comigo, que tem, não dão conta, não estão seguros. A gente tem que buscar sempre, não tem vergonha, sabe? Eu acho que a gente que está começando aí, aprendendo, eu falo por mim, porque apesar de eu já ter muito tempo como advogada, não, né? Mas já tô ficando velha de OAB, mas eu no previdenciário eu sou uma jovem advogada. Então, assim, Sim. aprendendo. Então não adianta você se cobrar achando que você vai aprender tudo de uma vez. Assim, eu tinha às vezes essa cobrança, nossa, mas parece que eu não sei nada. E na verdade é porque é muita informação. Então você Muita informação. vai assistindo live, assiste vídeo, faz pós-graduação, estuda, vai pesquisando, pede ajuda pro coleguinha, não tem vergonha, a gente não pode ter vergonha. Verdade. O que você falou é muito importante no início da carreira. Eu não canso de falar aqui das parcerias. Parceria é tudo na vida, né? A gente vai, né, até sozinho, a gente pode ir até mais rápido, mas com as parcerias a gente vai mais longe, né? É muito importante as parcerias. E no caso, assim, para você dar uma dica assim, para os advogados, como que seria a contribuição dos advogados? Como que funciona? Enfim. A contribuição, né? Nosso sistema ele é de contribuição obrigatória. Então, assim, desde o momento que eu trabalho e tenho renda, eu tenho que contribuir obrigatoriamente. Mas a gente sabe que na prática que a Receita não nos escute. Na prática, né? Então, assim, o que eu oriento? Tá, não é uma orientação muito correta. Você tem que contribuir conforme você ganha, mas às vezes tem tanto compromisso no início e não dá para pagar muito. É, Você vai contribuir pelo menos com um salário mínimo e fazer a sua contribuição, você vai contribuir como contribuinte individual, né? Na alíquota de 20%. Então, travou. voltei, é que me ligaram. Ah, voltou. O ideal, doutora Bianca, é que o correto é fazer a contribuição, né? A questão perdão, esqueci, da previdência complementar. Eu, assim, ela é um complemento. Eu não entendo muito sobre essa matéria, sobre a fundo, porque eu acho, nunca pesquisei a fundo sobre a complementares, vários planos complementares. Eu acho que você pode fazer os dois, né? Assim, porque, a previdência ela nunca vai acabar, pode até ser. Vai ter um falir, não vai ter um problema. Então, se você pouco, a gente não vai ganhar muito ali, porque tem um teto, mas já é alguma coisa. Então, a gente tem, né, para tudo, gravidez, acidente, a gente tem que fazer essa contribuição. A contribuição é a contribuição individual. É isso? Contribuição individual que você faz, né? É como se fosse um autônomo, que todo mundo conhece como mais fácil. Autônomo da vida. Então, por exemplo, você faz essa sua contribuição, né? E paga, né? O ideal é que você pague, o correto é você pagar em cima do que você ganha, né? A sua contribuição. Eu sei que eu já falo daquele outro assunto que o pessoal quer saber, mas tentar resumir o que aconteceu comigo com relação a essa questão da contribuição previdenciária. Eu, advogada, né? Previdenciário, não estava fazendo contribuição previdenciária, né? Bem certinho. Aí, o que aconteceu? Há uns tempos atrás, eu já tenho uns anos, teve uma operação dos autônomos, em que eles começaram a ver quem declarou renda e não pagou INSS e fez cruzamento. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas declaravam e não pagavam INSS. Aí eles notificaram essas pessoas, dentistas, várias pessoas aí, que até uma amiga que eu conheço que é dentista também caiu, e eu caí nessa operação, inclusive, né? A Receita me Porque eles fizeram o cruzamento de dados.
eu declarava renda, imposto de renda, e não pagava. Então, eles me taxaram em cima do que eu declarei, e aí me deram um prazo para eu começar a pagar, sob pena de me multar. E aí eu tive que pagar, né? Porque realmente eu declarei rendimento, né? E tô pagando, inclusive. Em suaves prestações, né, vai pagando. Mas parcelei, porque, né, não tá fácil para ninguém. É verdade. Então, assim, gente, é importante vocês cuidar com essas questões, sabe? E orientar os clientes, porque a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? É. Às vezes tá bonitinho lá, vem uma notificação da Receita. E é assustador você abrir aquela notificação. Imagino. Nossa, Renata. Então, já falamos de planejamento previdenciário. Eu quero saber agora de uma pergunta que veio durante a semana, né? A respeito da ação de revisão da vida toda. Ah, vamos O lá. que é isso? A gente está vendo os burburinhos por aí. Como que é essa ação de revisão da vida toda? Então, a ação da revisão da vida toda, o que acontece? O objetivo é você incluir as suas contribuições desde quando você começou a contribuir, porque o cálculo da renda, do benefício do cliente, ele é feito de julho de 94 em diante até a data da aposentadoria, né? A data que ele solicita. E o objetivo é incluir essas contribuições anteriores a julho de 94. Por quê? O que acontece? Muitas pessoas tinham contribuições bem altas antes de julho de 94. Pessoas que trabalhavam em bancos. Eu acredito que seja a minoria. Porque Uhum. a regra é o quê? Você começar ganhando um pouquinho, aí você trabalha e vai melhorando, você vai melhorando suas contribuições, né? Na regra, Isso. você vai subindo de cargo, enfim, vai melhorando. Mas, antigamente, tinha esses cargos que as pessoas ganhavam muito bem. E aí essas contribuições não entraram. Então veio uma regra de transição com a lei 9.876, até anotei aqui, que eu sou péssima de número, 9876 de 99, que incluiu essa regra de transição que alterou o cálculo. Aí o que aconteceu? Ela é uma regra de transição. O que é a regra de transição? É algo que vem para não prejudicar as pessoas, para que a pessoa não fique tão prejudicada. Esses são o objetivo das regras de transição. E, na verdade, ela veio e prejudicou as pessoas, em vez de, tipo assim, né? Não deu essa oportunidade para a pessoa escolher se ela queria colocar no cálculo as contribuições anteriores ou não. Aí, qual que é o objetivo dessa tese revisional? As pessoas compensar para ela, né? Porque o que tem que ser feito? Gente, tem que fazer cálculo. Você tem que fazer cálculo, porque não adianta, sei lá, achar que a pessoa, porque às vezes você entra e aí reduz o benefício da pessoa. Em vez de você ajudar a pessoa, você está prejudicando. Então, sem fazer cálculo, não é todo mundo que compensa. É igual eu falei, tem pessoas que compensa para essas pessoas que falavam assim, nossa, eu ganhava muito bem antes de 94, eu ganhava 5 salários mínimos, sei lá. Essas pessoas normalmente compensam. Agora, quem ganhava pouquinho, não compensa. Às vezes você vai entrar com o pedido e vai até diminuir o benefício da pessoa. Então, o objetivo é incluir essas contribuições e também tem a questão da decadência, né? Que o prazo é 10 anos, né? Então, Uhum. de 2010 para frente, né? Que nós estamos em 2020. Uhum. E tem a questão da prescrição, que você vai ter direito a receber só os últimos 5 anos, né? Não precisa também você pedir na via administrativa, porque primeiro que eles não vão dar, né? Segundo, É. de revisão, não tem necessidade, né? Então você pode ir para a esfera judicial para pleitear. O STJ já julgou o tema 990, até não tem, 99. 999 que fala sobre isso, a favor dessa tese, que foi muito bom, só que aí o INSS recorreu, e daí tá no STF. E o STF fez o quê? Ele suspendeu todas essas ações, né? Assim, pelo que eu vejo, acompanho também de professores também, eles acreditam que o STF não poderia, assim, se intrometer, porque não é matéria constitucional, né? É uma lei federal, mas não sabemos o que vai dar. Então, é importante, assim, primeiro, fazer cálculo, analisar se compensa ou não entrar, ver a questão da prescrição, porque se estiver prescrito não adianta, né?
Também outra coisa, a questão do valor, porque assim, tem que ver a questão se ultrapassar o teto do GF, questão de sucumbência, né? Tem que ver tudo isso. Então, é uma que você tem que explicar para o cliente todos os riscos, porque pode ser que mude tudo, né? Então, de repente a STF fala que não dá, não cabe a tese, e aí mude tudo. Mas assim, é muito bacana assim, para esses clientes que ganhavam muito bem lá antes de 94. E tem que fazer cálculo, mas é bacana. Nesse momento você fala assim, tem que fazer o cálculo. Então, no momento da consultoria jurídica, né, que o cliente vem, traz os documentos, assim, assim, de cara eu já falo assim, vou ver, vou dar uma analisada nesses documentos e já passo para o contador. Assim, contador fazer os cálculos. Então, na verdade, quem tem que fazer esses cálculos, assim, na minha opinião, não desmerecendo os contadores que são maravilhosos, ajudam demais, assim. Até agradecer meu contador que ele salva minha vida aí com essa parte de imposto. Mas, enfim, porque assim, o advogado sabe da lei. Então, você vai fazer o cálculo com base naquilo que está na lei corretinho. E o contador, ele tem um conhecimento mais enxuto, né, da legislação em si, né? A não ser que ele tenha se especializado bem nessa questão, né? Mas, normalmente, o advogado... A gente tem parceiros que fazem cálculo, que gostam de fazer cálculo. Inclusive, aqui em Cuiabá tem duas advogadas que eu posso depois indicar que amam cálculos. Uma delas é até minha amiga, que ela está assistindo aí. Ela ama cálculo, assim, eu sinceramente eu não sou muito fã de cálculo, mas né, tem outro jeito. Mas tem que fazer o cálculo. Então, normalmente para revisão da vida toda eu costumo cobrar. Porque assim, então, né, você vai fazer o cálculo, você vai tomar um tempo e às vezes o cliente não vai ter direito, não vai compensar. Então você perde muito tempo ali fazendo e daí não tem o direito, não compensa ele entrar, às vezes a diferença é muito pequenininha, não vale a pena ajuizar uma ação. Então, assim, eu indico um advogado que trabalhe nessa parte aí de cálculo. Tem pessoas que gostam mais de fazer conta, né? Cada pessoa tem um dom, né? Eu sou muito fã, mas a gente tem que aprender, né? A gente acaba fazendo conta, né? Exatamente. Nossa, que bacana. E se a gente, assim, tá, vou entrar, mas é pouquinho. Por estar ainda nessa fase meio que instabilidade jurídica, não sabe se vai ser. E vai que assim, depois a pessoa não tem o direito, ela corre o risco de sofrer alguma penalidade ou não? Não acontece nada. Seria assim, se ela tiver que pagar custas, né, sucumbência, que aí se, por exemplo, ultrapassar o teto ali do GF, né, ou, por exemplo, a pessoa não conseguir, ou eles não derem a justiça gratuita, né, na maior parte dos casos tem a justiça gratuita, mas aí tem que ver se a pessoa se enquadra. Então, você já tem que explicar isso para o cliente. Olha, tá assim, assado, tem que ver, pode ser que mude, porque senão aí o cliente chega lá na frente e não dá certo, muda tudo, o cliente fala, você, né? É aquela história. Vem mesmo. Então Renato, é isso. Ó, eu fiz eu recebi uma pergunta sobre quando a empresa ela não paga o INSS, naquela parte assim, já na parte, pensando na parte do direito do trabalho ali, o trabalhador, enfim, tá com a carteira assinada. Só que aí ele descobre que a empresa não está pagando o INSS. Quais medidas tomaram? O que acontece? Queria que você explicasse pra gente sobre isso. Esse caso, normalmente, o cliente descobre quando ele vai aposentar, né? Porque as pessoas têm o INSS, as pessoas têm informação, mas ainda assim, às vezes não sabe que isso está acontecendo. Então, normalmente, quando o cliente vem com essa situação, na maioria dos casos, ele nem sabia, vai saber depois, quando foi pedir a aposentadoria. Nesse caso, o pagamento, a obrigação do pagamento é da empresa.
Então, se você comprovar que o cliente tem a carteira assinada, que ele trabalhou, você tem todas as provas, tem olerite, a carteira sem rasura, ela faz prova plena. Gente, Hum. beijo para o pessoal do Paraná aí, primo de caça, eles têm que dar beijo também aqui, É. né? Verdade. É, Assistindo, obrigada mesmo. obrigada, gente. Então, perdão, voltando lá, o que que acontece? Ela faz prova plena. Então, se ela não tiver rasura, não tiver molhada, tiver assim contemporânea, ela faz a prova plena. Então, você Hum, prova que a pessoa trabalhou ali e não tem problema. Esquece que não cobrou da empresa ou vai cobrar da empresa, enfim, já vai ter até prescrito. Mas a obrigação é do empregador. O segurado, ele nunca vai ficar prejudicado, mas ele tem que comprovar o efetivo trabalho, né? Então, assim, uhum. então, se é recente, ele pode entrar com uma ação trabalhista, se for o caso, mas assim, não atrapalha a questão previdenciária, se ele tiver as provas tudo bonitinho ali, não vai Hum, porque não é uma obrigação dele, né? É uma obrigação da empresa, né? De pagamento da empresa. isso, eu entendi. Nossa, Renata, nós já estamos nos minutinhos finais já. Foi muito boa a live. Obrigada. Você sabe que nós temos uma eterna admiração, assim, por todos esses convidados que nós trouxemos, gente. É tudo gente, ó, porreta mesmo, gente especialista. E aí, ó, manda beijo pra Tangará. Ai, mãe, beijo, Tangará da Serra, todo mundo, Cuiabá, todo mundo que tá assistindo. Gente, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Renata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível e aprendi muito. Já- Bom, E, pode falar, desculpa, Bianca. e saiba assim que nós estamos abertos a parcerias, nosso escritório, sempre. E só queria agradecer. Gente, eu que agradeço pelo convite. Hoje é a minha primeira live, né? A gente fica um pouquinho ansioso, mas assim, compartilhar. Beijo, Ellen. Beijo, beijo, marido, esse aí é fera. Ai, foi ótimo. Fiquei muito feliz com o convite. Eu comecei recente aí nessa questão da rede social, né? Por incrível que pareça um pouco tímida, né? Mas eu fiquei muito honrada com o convite. Eu acho muito bacana o projeto de vocês. Eu acho que a gente pode contribuir com as pessoas. Eu acredito muito que a gente tem que ajudar o próximo no que a gente pode, porque quanto mais você fala, mais você aprende, né? Então, Exatamente. você aprende. Então, assim, muitas vezes eu vejo que tem pessoas, assim, ainda bem que é a minoria que tem dificuldade de passar o conhecimento para o outro, porque vê como um concorrente. Mas, na verdade, tem campo para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Se você quiser correr atrás, você vai conseguir o teu espaço. Tudo tem o tempo, eu acredito muito no tempo de Deus. Então, assim, Sim. obrigada mesmo, de coração. Eu queria poder contar muito mais coisas para vocês, né? E se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição também para conversar, parceria, né? E também para Uhum. tirar algumas dúvidas, assim, que não for uma consultoria, né? Porque daí fica puxado. Ai, ai. Tento passar porque, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam muito, assim, sabe? Não vou nem falar nomes aqui, porque eu É, sou egoísta. Então, eu tenho que compartilhar porque tem pessoas maravilhosas que me ajudam, que quando eu preciso me orientam, me ensinam e eu posso passar para vocês um pouquinho do que eu sei. Mas obrigada ai, mesmo, Bianca. maravilhoso. Então tá, gente. Ó, lembrando, tô convidando vocês, viu, para a live de amanhã, que é a última live desse projeto. É, Minha live. de- amanhã vai ser precificação de honorários. Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até esse momento. Obrigada, pessoal. Todos os jovens advogados, advogados mais experientes, a família inteira que deu o embora. Obrigada. Deu, foi ótimo. Obrigada pelo convite, viu? Um beijo para Então, vocês. beijo, tchau, tchau.